influenciou em outras vidas. Então, por isso, a gente teria feito os acordos de viver na pobreza ou mesmo em situações de utilizar o dinheiro para o bem de terceiros, como doações, por exemplo, e não para si como todo, buscando aquele equilíbrio até que você tenha consciência de utilizar o dinheiro com sabedoria, entender o dinheiro como uma energia divina. E a partir do momento que você passa a ter essa visão, você precisa voltar lá na espiritualidade e desfazer esses acordos que ainda estão vigentes. Por isso que é importante que você perceba esses ciclos, né? E possa então, a partir de desfazer esses contratos, ter abertura do fluxo com mais fluidez. Esses registros, muitas vezes inconscientes, eles limitam o fluxo da abundância. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado de observar se é necessário aqui ou não que a gente olhe para acordos que a gente tenha feito, para que a gente perceba se existem as crenças limitantes. E também é importante aqui lembrar que nós, nas gerações passadas, é muito comum que as pessoas tenham vivenciado o modo da sobrevivência. No modo de sobrevivência, é um modo em que você vive a escassez. Você entende o dinheiro como fim em si, não o dinheiro como meio de realização. Então, era comum que no passado a gente buscasse um trabalho que desse dinheiro. Não importava se você ia ser feliz ou não realizando aquela tarefa. O importante é que ele trouxesse dinheiro para a tua vida. Então, isso era o modo sobrevivência. Utilizar o dinheiro sempre pensando nele com uma certa limitação. Por quê? Nossas gerações passadas sempre tiveram conceitos religiosos trazendo que aqui a gente deveria viver com uma certa limitação, mas que depois daqui existiria um local em que a gente ia poder ter muito mais abundância financeira, né? Hoje nós estamos quebrando esses padrões e entendendo, ressignificando o uso do dinheiro como um meio de desenvolver as nossas habilidades para realizar o propósito da nossa alma e com ele ter a expansão da nossa consciência. Que a gente aprendendo a gerenciar os nossos recursos de forma equilibrada, nós estamos manifestando a abundância. Nesse caminho, a gente precisa considerar o nosso corpo físico, tá? O nosso corpo físico aqui, entendo ele como um veículo que eu posso manifestar o alinhamento da minha mente e do meu espírito na realização do propósito da minha alma. Ou seja, o meu trabalho, ele vai ser executado através do meu corpo físico. Mas para que eu tenha um direcionamento assertivo, tanto nas minhas decisões financeiras, quanto nas minhas decisões em relação ao trabalho, à família, todas as áreas da minha vida, eu preciso cuidar desse corpo, desse veículo, né, desse corpo físico. E como que eu cuido? Limpando e deixando com que o meu corpo físico fique mais próximo da alimentação natural, do sono saudável, de tudo que for saudável. E aqui é importante que sim, a gente vem de uma realidade onde era muito comum a gente comer muitas coisas que não fazem bem, ingerir bebidas que não fazem bem, e isso prejudica sim a nossa comunicação com a espiritualidade. Eu sou prova viva disso,
que eu sempre tinha uma alimentação não regular, não saudável, e a partir do momento que eu fui fazendo as limpezas no meu corpo físico, que hoje eu utilizo também no protocolo, eu fui entendendo que a comunicação com a espiritualidade foi ficando mais sutil, mais limpa, mais possível de ocorrer, com mais clareza. Então, quando o nosso corpo ele está limpo e alinhado, fortalecemos o canal para manifestar a prosperidade, a saúde e a vitalidade. O verdadeiro planejamento começa na alma. A mente organiza e define metas. O espírito conecta com seu propósito e a matéria manifesta o que foi alinhado. Aqui é importante também, que eu acho que eu vou falar nos próximos slides, mas eu vou antecipar. Por que que a gente não cria o que a gente quer? Porque pense assim, nós somos uma consciência, parte de uma consciência maior. Então, de fato, nós somos seres que cocriam a realidade. Existem algumas teorias que elas vão dizer que nós nos comunicamos com o coletivo, sim, mas que a minha experiência consciencial da Milene só existe para a Milene. Ou seja, existe um mundo criado aqui do qual a minha consciência faz parte e tudo que me acontece parte desse alinhamento mente, espírito e corpo. Ou seja, todas as pessoas que estão aqui no mundo da Milene, eles existem como personagens. É para minha experiência, é para minha expansão. Então, basta que eu comece a perceber o que eu estou co-criando para entender aonde estão as minhas crenças limitantes e onde estão as minhas dores. Quando eu consigo eliminar as dores, consigo raciocinar a respeito do plano encarnatório, do que de fato eu quero realizar, e limpo o meu corpo físico, eu começo a co-criar em tempo real a experiência que de fato eu quero. Mas é importante aqui também lembrar o seguinte: por que que nem sempre, mesmo tendo esse alinhamento, nem sempre nós co-criamos o que queremos? Co-criamos o que precisamos para nossa experiência. Porque pense assim: se eu quero um carro, então eu mentalmente faço um planejamento para mim conquistar aquele carro. Como a minha mente aqui na terceira dimensão, ela é limitada, eu consigo ver o carro, né? Consigo saber quanto ele custa. Consigo planejar o trabalho que eu terei para conquistar aquele carro. Mas eu não consigo saber com precisão quem eu serei quando eu estiver apta para comprar esse carro. Significa que quando eu quero um determinado produto, uma determinada situação, eu tenho que considerar que até eu chegar lá, eu posso ter me tornado alguém tão mais rico que eu não merecesse só o carro. Eu poderia merecer muito mais que isso. Por isso que a gente deve sempre pensar em co-criar o que é preciso para nossa experiência. Porque o universo como um todo, alinhado conosco, ele trará para nós aquilo que nós já somos merecedores ao ponto que evoluímos.